Seja bem-vindo à 118ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei demonstrar o porquê que o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Mas, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando após o nosso breve comercial. Bom, o primeiro passo para resolver este exercício é lembrar do quê? Daquilo que foi estabelecido na aula 87 do curso de limites do canal Passo a Passo. Foi estabelecido que o seno de um arco é menor que o arco, que por sua vez é menor que a tangente deste arco. Se você quiser uma explicação mais detalhada disso, assista a aula 87 do curso de limites do canal Passo a Passo. Bom, eu também irei lembrar que a tangente de um arco qualquer é igual ao seno deste arco sobre o cosseno deste arco. Depois, me lembrarei do teorema do confronto, que diz o quê? Que g de x é menor ou no máximo igual a f de x, que por sua vez é menor ou no máximo igual a h de x. Logo, o limite de g de x quando x tende a a vai ser igual ao limite de h de x quando x tende a a. Se esses limites são iguais, o limite da f de x quando x tende a a também vai ser igual ao limite dessas duas funções quando x tende a a. Com isso em mente, eu tenho que a minha g de x aqui vai ser o quê? Seno de x. A minha f de x, x. A minha h de x, tangente de x. Aplicando aqui o teorema do confronto, eu vou ter, portanto, que a minha seno de x vai ser menor ou no máximo igual a x, que por sua vez vai ser menor ou no máximo igual a tangente de x. Próxima etapa vai ser o seguinte, eu vou dividir todos os componentes que eu tenho nessa equação por seno de x. Logo eu terei seno de x dividido por seno de x, isso é igual a 1. X dividido por seno de x. E minha tangente de x dividido por seno de x. Só que tangente é igual ao quê? Ao seno do arco sobre o cosseno do arco. Agora, vou resolver esta operação aqui. Seno de x sobre cosseno de x dividido por seno de x. Isso vai dar o quê? Bom, eu tenho aqui uma divisão com fração. Então, tenho que seno de x sobre cosseno de x sobre seno de x vai ser igual a seno de x sobre cosseno de x sobre seno de x sobre 1. Aplico a propriedade de divisão com fração. E aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Que a minha seno de x sobre 1, ela vai passar para cima, invertido, multiplicando. Ou seja, o numerador vai virar denominador, o denominador vai virar numerador, e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo, eu vou ter seno de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Agora, eu tenho seno de x no numerador, eu tenho seno de x no denominador. Seno de x dividido por seno de x dá 1. Logo, eu tenho 1 sobre cosseno de x. Então, tangente de x dividido por seno de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Logo, eu terei, aqui na minha equação, 1 é menor ou no máximo igual a x sobre seno de x, que por sua vez é menor ou no máximo igual a 1 sobre cosseno de x. Prosseguindo, eu vou inverter aqui. Eu vou elevar todos os termos a menos 1. Invertendo, eu tenho o quê? 1 elevado a menos 1 é 1. X sobre seno de x elevado a menos 1 é seno de x sobre x. 1 sobre cosseno de x elevado a menos 1 é o que? É cosseno de x, porque eu inverti. Então, ao inverter, eu tenho que o denominador desta fração vai virar numerador. Elevei tudo a menos 1, então eu inverti. Só que ao fazer isso, eu também inverto o sinal da inequação. Então, agora eu vou ter o quê? 1 maior ou no mínimo igual a seno de x sobre x, que por sua vez é maior ou no mínimo igual a cosseno de x. Prosseguindo, eu vou ter então que o limite de 1 quando x tende a 0 vai ser maior ou no mínimo igual ao limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, que por sua vez vai ser maior ou no mínimo igual ao limite de cosseno de x quando x tende a 0. Lembrando aqui, ó, estou aplicando o teorema do confronto. Então, se o limite da minha g de x quando x tende a for igual ao limite de h de x quando x tende a e o limite da f de x quando x tende a também vai ser igual ao limite dessas duas funções quando x tende a. Então, qual é o limite de 1 quando x tende a 0? Bom, o limite de uma constante é igual
ao quê? A própria constante. Portanto, limite de 1 quando x tende a zero é igual a 1. Lembre-se desta propriedade operatória. O limite de uma constante é a própria constante. Agora, limite de cosseno de x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? Ao cosseno de zero. Agora, qual é o valor do cosseno de zero? Bom, eu irei mostrar isso após um recado. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após aqui o nosso comercial, quanto vale o cosseno do arco de 0 graus? Se você se lembrar do ciclo trigonométrico, você deve se lembrar que o valor do cosseno de um arco é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. O cosseno de zero, portanto, vai ser o quê? Vai ser x, onde está o arco de 0 graus. O arco de 0 graus está neste ponto aqui no ciclo trigonométrico. X neste ponto vale quanto? Vale 1. Se x vale 1, isso quer dizer que o cosseno do arco de 0 graus é 1. Portanto, limite de cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1. Agora, se limite de 1 quando x tende a zero é igual a 1, e o limite de cosseno de x quando x tende a zero também é igual a 1, isso quer dizer o quê? Pela aplicação do teorema do confronto, que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero também vai ser igual a 1. Agora, com base nisso, eu vou demonstrar que o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero também é igual a 1. Lembrando, limite de tangente de x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? Ao limite de seno de x sobre cosseno de x sobre x quando x tende a zero. Isso vai ser igual ao limite de seno de x sobre cosseno de x sobre 1 quando x tende a zero. Aplicando a propriedade de divisão com fração, eu vou ter o quê? Que a minha fração que está dividindo a seno de x sobre cosseno de x vai inverter, ou seja, o numerador vai virar denominador, o denominador vai virar numerador, e ela vai passar a multiplicar o valor que a gente já estava dividindo. Logo, eu terei limite de seno de x sobre x vezes cosseno de x. Prosseguindo, eu vou ter então que limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero. Por quê? Eu estou separando os termos deste produto. Próxima etapa. Lembrarei da propriedade operatória de limites que diz o seguinte: o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Logo, limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de seno de x sobre x quando x tende a zero vezes o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero. Portanto, eu terei o quê? Qual é o limite de x sobre x quando x tende a zero? É 1, isso já foi demonstrado. Agora, qual é o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero? Bom, isso vai ser igual ao quê? A 1 sobre o cosseno de zero. Qual é o cosseno de zero? É 1. 1 dividido por 1, 1. 1 vezes 1, 1. Com isso eu demonstrei o quê? Que o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Eu espero que você tenha compreendido a demonstração deste limite, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.